Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Prazer muito grande compartilhar conhecimento com você. Para você que está chegando agora, isso que vos fala é o Santo Trader, o Oliver Santo Trader, e nós somos especialistas em mercado de futuros, day trade, tanto na BMF Bovespa, né, no mercado de dólar e índice. E hoje eu vou abordar um tema bem pouco conhecido, explorado no mercado brasileiro, já que as plataformas brasileiras, no modo geral, ainda não têm esta forma de compilação de dados, ou seja, esta forma de apresentação gráfica, mas é uma forma que já existe aí fora, que é a forma de compilação de dados, o gráfico de delta. Olha, o que é o gráfico de delta? Bom, gente, existem vários tipos de formas de compilação de dados. Existe gráfico de candles, que é uma forma de compilação de dados, onde o candle se mostra para você, o gráfico se mostra para você, por exemplo, em configuração de gráficos temporais de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, que é a mais conhecida, divulgada mundialmente, que é uma das primeiras formas de compilação do preço. Existem gráficos de range, gráficos de renko, gráfico de pontos, gráficos de ticks. Existem vários tipos de gráficos, né? E um desses estilos de tipos gráficos é o gráfico delta, onde a abertura de cada novo candle fica condicionado quando ele atinge a determinados patamares de delta. Não estou entendendo, Oliver. Para isso você tem que ter, vou mostrar o gráfico para vocês. Mas você tem que entender o que é o delta primeiro e saber como isso é poderoso, como esta forma de compilação gráfica é poderosa. Mas antes de falarmos disso, se inscreva agora no canal, deixe seu joinha se você gosta do nosso conteúdo e ajude a divulgar o nosso canal. Eu te convido a conhecer a nossa grande faculdade do trade, a nossa sala EAD, na nossa homepage eadsantotrader.com. Só digitar no Google eadsantotrader.com, tem tudo, absolutamente tudo o que você precisa lá, os meus cursos e a minha sala educacional a preços irrisórios. Conheça todo o nosso trabalho, já o que você vê aqui no YouTube é apenas um esboço, um terço, um quarto do que é o nosso material da sala EAD, tudo bem? Mercado ao vivo, mentorias diretamente comigo, um grande repositório de conteúdo, cursos super acessíveis, tudo isso a partir de R$ 79,90 por mês, ok? Então conheça nosso canal lá, eadsantotrader.com. Oliver, então vamos lá. O que é delta? Né? No modo geral, o pessoal que está no meu canal há mais tempo sabe o que é delta, já tiram de letra, né? Eu sempre falo muito, bato muito nessa tecla. Delta, deixa eu pegar uma ferramenta aqui, ó. Para nós, delta é a diferença líquida. Delta vou pegar outra cor aqui, né? Para ficar mais visual, né? Aí, legal. Delta para nós é a diferença líquida entre o volume de compra e o volume de venda. É o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. Esse desbalanceamento entre compra e venda é delta. Olha, eu não estou entendendo. Fica tranquilo, meu amigo, minha amiga trader, eu vou explicar. Você já sabe que é um candle. Parte do princípio daquilo que você já sabe. Um candle, por exemplo. Formação de um candle, independente de qual candle que nós estamos falando. Ou melhor dizendo, nesse caso vamos falar no candle cuja a compilação, a sistematização para a abertura de um novo candle ou abertura de um novo box seja que ele atenda o requisito da diferença, da diferença entre compra e venda. Como assim, olha? Imagina o seguinte, delta é a diferença líquida entre agressões de compra e de venda. Dentro de um candle você tem agressões compradoras, e dentro de um candle você tem agressões vendedoras. Tudo bem? Então, o somatório total entre todas as agressões de compra mais venda, né, isso te dá um resultado que esse resultado nada mais é do que o próprio volume. O volume é o somatório das agressões de compra, das próprias agressões compradoras e das agressões vendedoras. Então, nesse exemplo, se eu tenho, por exemplo, 150 de agressões compradoras e 50 de agressões vendedoras, o volume total negociado dentro deste candle, ele é de 200. Esse é o volume, 200 contratos, né, 200 negócios, enfim. Esse é o volume
dentro deste candle, ok? Isso não é delta, isso é o volume total. O que é delta? Delta é a diferença líquida, a subtração líquida entre o volume total de compra menos o volume total de venda. Neste exemplo, fica muito claro que delta seria 150 comprador menos 50 vendedor. O delta seria resultante, o saldo resultante delta seria de mais 100 comprador, mais 100 comprador. Então você perceba que esse mais 100 comprador, ele representa, tá, o sentimento do mercado no aspecto que da formação da estrutura deste candle, ou seja, o volume na sua maioria esmagadora na formação deste candle é um volume comprador. Teve muito mais gente comprando aqui do que vendendo. Houve um desbalanceamento de delta, houve um desbalanceamento entre oferta e demanda, houve um desbalanceamento entre compradores e vendedores. E eu posso acreditar que como esse desbalanceamento foi significativo, realmente neste momento, na formação desse candle pelo menos, existe mais intenções de compra e de venda, então está mais fácil comprar do que vender, pois se esse volume consegue realmente ter efetividade de jogar o preço para cima, eu entendo que o mercado está mais comprador, pois tem mais gente comprando. O desbalanceamento de delta mostra o sentimento do mercado, a aposta direcional do mercado. Agora tem mais gente comprando do que vendendo. Isso é delta. Essa é a diferença ali. Delta é o sentimento, é o resultado do saldo de agressão dentro de cada candle. Não é volume. Perceba que o volume nesse exemplo seria 200, mas o delta resultante seria de mais 100 comprador. Tudo bem? Oliver, que legal, cara. E o delta me ajuda nas operações, ajuda demais, né? É aquilo que eu falei, você consegue ver a aposta direcional, ver se nesse momento, na formação desse candle, conforme a diferença entre compra e venda, se tem mais gente comprando ou mais gente vendendo, isso te facilita de uma maneira mais simplista no primeiro momento, sim, no primeiro momento, porque não é só isso, a entender se o mercado tem mais chance de subir ou descer. Isso é uma primeira análise, é uma análise superficial. Oliver, então quer dizer que se tem mais gente comprando do que vendendo, se há um desbalanceamento entre oferta e demanda, se eu tenho mais gente comprando no modo geral, isso que eu quero que entenda, na verdade eu não quero especificar, na verdade não é que existe mais gente comprando, tudo bem, gente? Tem mais agressões de compra, quer dizer que existe uma chance de o mercado subir? Sim, a grosso modo, uma visão mais simplista no primeiro momento, é essa interpretação, tudo bem? O que desloca preço na verdade, não é a agressão. Mas entenda que, para você que está começando agora, esse vídeo para iniciante, quanto maior esse desbalanceamento de delta, isso mostra a aposta direcional do mercado, e você pode entender que o preço tem uma probabilidade maior, dentro de uma visão simplista, falo, para o preço subir. Oliver, por que você fica repetindo isso, visão simplista? Porque, na verdade, o que desloca preço não é o desbalanceamento de delta. Não é porque tem mais agressão de compra que tem mais gente comprando do que vendendo. Assim, agora eu vou falar um pouco mais tecnicamente. Esse desbalanceamento mostra que na formação desse candle, tá, houve mais agressões de compra. Mas todo mundo que comprou de alguém que vendeu para ele. As pessoas venderam. Então não existe, na verdade, ok, mais gente comprando do que vendendo. Mas eu não quero confundir a sua cabeça. Saiba que houve um desbalanceamento, porque isso aqui são as agressões ativas do mercado. O mercado é composto por duas ordens. Ordens agressivas, que são representadas pelo delta, que são as boletadas, aquilo que sai naquela ferramenta de fluxo chamada Times in Trades, ordens agressivas, são ordens a mercado, eles agridem, tá? O que? Eles agridem quem? Eles agridem a contrapartida, que são as ordens passivas. Tudo bem? Então, o que é o fluxo, para você entender? O fluxo é a interação entre ordens agressivas e ordens passivas. Aí, tudo bem, Oliver, legal, eu sei que é delta, mas explica melhor essa questão da interação entre ordens agressivas e passivas. Você falou que quando há um desbalanceamento entre oferta e demanda, numa visão mais simplista para iniciante, eu posso entender que a pressão compradora é maior,
Nesse sentido, a aposta direcional é compradora e existe uma probabilidade maior do preço deslocar para cima. É isso, Oliver? Sim. Isso é uma variação mais simplista, mas na maioria das vezes, coisa assim de 80, 90% das vezes, é isso que acontece. Ah, Oliver, mas se é 90% das vezes, então eu posso ter isso como uma regra geral? Não, porque no final das contas, isso é uma visão mais simplista para quem está começando, é uma forma didática de explicar para você. Mas o que desloca preço não é o desbalanceamento entre oferta e demanda. O que desloca preço, meu amigo, minha amiga trader, é isso aqui, ó. É isso aqui. O que desloca preço é o consumo de liquidez. É o consumo de liquidez. É o consumo das ordens passivas que desloca preço. É o consumo das ordens passivas. E esse consumo das ordens passivas é feito através das ordens, da quantidade das ordens agressivas que vão saindo do mercado. As ordens agressivas consomem as ordens passivas. E se as ordens agressivas tiverem resultado em consumir as ordens passivas, o preço desloca. Tudo bem? Então, o que desloca preço é o consumo de liquidez. Você imagina o seguinte, você tem aqui uma sequência sucessiva e continuada de ordens de compra. Compra, 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 né? O comprador vai comprando cada vez mais, ele compra a níveis mais altos. Compra, 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 compra. Tudo bem? E daí, do outro lado, essas ordens, para que o preço vá subindo, para que haja um deslocamento real do preço saindo desse patamar e chegando nesse patamar, essas ordens agressivas devem consumir as ordens passivas que estão do outro lado. Ele deve consumir a liquidez do mercado, que são as ordens que estão apregoadas no book. Tá? Se essas ordens passivas conseguirem consumir essas ordens apregoadas passivas que estão no mercado, tudo bem? Essas ordens vão deslocar o preço, haverá um deslocamento real de preço. O preço vai sair, por exemplo, em patamares de 100 e vai chegar, por exemplo, no 105. Ele vai conseguir deslocar um spread, nesse caso, o spread é um deslocamento de preço de 5 pontos. Pois as ordens agressivas que estão promovendo o desbalanceamento, por exemplo, deste saldo delta de agressão na formação desse candle, elas conseguiram, além de serem superiores às ordens dos vendedores, esse desbalanceamento aqui conseguiu consumir a liquidez, as ordens passivas do book, fazendo o real deslocamento de preço. Então você perceba que isso aqui é na maioria das vezes, 90, 95% das vezes é isso que acontece. Quando há um desbalanceamento, e quanto maior esse desbalanceamento, quanto maior a força de saldo delta perdente para um lado, maior é a intenção materializada na realidade da agressão, tá, no deslocamento do preço, na vontade do mercado ser mais comprador ou vendedor. Isso é uma primeira avaliação que você deve ter. Legal. Legal. Então, você tem que entender o que consome preço é o consumo da liquidez. Se essa diferença líquida, se esse desbalanceamento conseguir consumir a liquidez, que são as ordens passivas apregoadas do book, você terá deslocamento de preço. Tudo bem? Pois as ordens passivas, elas estão apregoadas a vários níveis de preço, mas elas não deslocam preço. Mas elas têm o poder de frear esse desbalanceamento. Às vezes você pode ter um desbalanceamento comprador muito superior em termos de agressão, pois o que você está vendo aqui é o volume de agressão. Você vê só a agressão do mercado. Você pode ter um desbalanceamento assustadoramente muito grande, né? O delta aqui pode ser, por exemplo, o volume total dessa barra pode ser, por exemplo, de 300 contratos. 300 contratos. E o delta, ele pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, de 250 a mais comprador. Assim, esmagadoramente, o comprador ter sido mais forte. Só que, mesmo assim, às vezes o preço não desloca para cima. Pelo contrário, ele desloca para baixo. Aí, Oliver, eu não entendi. Para você entender um pouco mais o que é o consumo da liquidez e a interação entre o delta resultante, que é o consumo, que é a diferença líquida entre as agressões de compra e de venda,
e essa diferença te mostra é o delta, que é o desbalanceamento, você tem que entender se esse desbalanceamento vai conseguir consumir as liquidez que está acima dele, no caso do desbalanceamento comprador. Como assim? Agora, imagine comigo aqui no book, aqui um exemplo da agressão. Nós temos aqui, para você entender um pouco mais, ó, eu vou fazer um desenho bem simples para você aqui. Ó. Nós teríamos aqui as agressões compradoras, agressões de compra, as agressões de compra, e nós teríamos as agressões de venda. São as ordens ativas, são as agressões. Tudo bem? Nessas colunas. E na contrapartida, eu tenho ordens passivas. Eu quero que você entenda. Eu teria ordens passivas vendedoras aqui, ordens passivas vendedoras aqui, e eu teria ordens passivas compradoras aqui. Aí vamos ver o que vai acontecer. E esses são os níveis de preço. Cada quadradinho desse representa um nível de preço aqui. Tudo bem. Vamos mensurar aqui uma numeração para ficar bem didático, nós não temos pressa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 níveis de preço. Imagine isso aqui no dólar. 8 níveis de preço. Tudo bem? Então nós vamos ter aqui as agressões compradoras nesta coluna e as agressões vendedoras. Tudo bem? Digamos o seguinte... E aqui nós teremos as ordens passivas vendedoras para fazer a comparação, a relação, entenda isso, a relação entre as agressões de compra e as ordens passivas vendedoras e a relação entre as agressões de venda e as ordens passivas compradoras. Isso aqui é mensurar fluxo, isso aqui é o que nós chamamos de leitura de fluxo, é a interação entre as ordens passivas e agressivas. Porque isso aqui que eu falei para você no primeiro momento, que é o desbalanceamento entre oferta e demanda, que é o delta, é uma visão mais simplista da leitura do preço. Na verdade, para você ler o preço de maneira completa, você precisaria fazer não só a mensuração desse próprio desbalanceamento, mas verificar como esse desbalanceamento está trabalhando com as ordens passivas. Porque você perceba que esse é apenas um primeiro nível escalonado de interpretação. É o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, onde, na maioria esmagadora das vezes, mais de 90%, prediz para a gente para que lado está o mercado, qual é a aposta direcional, e o preço tende, na maioria das vezes, seguir por este caminho do desbalanceamento. Só que existe de 5 a 10% das vezes isso não vai acontecer. E para você entender quando isso não acontece, você tem que entender o que é liquidez do mercado e o consumo de liquidez, tá? De uma vez por todas, para que você entenda se esse desbalanceamento ele vai promover o real deslocamento de preço, ele vai promover o spread, fazendo com que o preço nesse exemplo saia do 1 e venha para o 8. Ele desloque esses patamares aqui, ok? Então você imagina o seguinte, aqui embaixo o preço está nesse nível de preço agora corrente, o preço está aqui, esse preço começa a estar aqui, ele está no 1. E de repente eu vou tendo agressões de compra muito superiores a agressões de venda. Eu tenho 100 agressão de compra, eu tenho 50, eu tenho 150, estou mostrando aqui, tá? Eu tenho mais 50, vou fazer números redondos para ficar mais fácil. Eu tenho 30, e eu tenho, aí começo 300, aí eu tenho 500, tá? Aí eu quero que você entenda, de repente eu tenho 1000. Eu tenho 1000 aqui, de agressão compradora. Do outro lado, eu teria números muito parecidos, mas ainda assim menores. Eu tenho 100 aqui, eu teria 50 aqui, eu teria 50 aqui de agressões de venda, eu teria 100 de agressão de venda, eu teria mais 50 de agressão de venda, eu poderia ter 30, por exemplo, de agressão de venda, 200 de agressão de venda, 400 de agressão de venda e eu teria 500 de agressão de venda. Eu não vou somar isso, né? É bobagem somar isso, mas digamos que nessa mensuração, o total de agressões vendedoras, ele perfaça aproximadamente, vamos chutar um número aqui, deixa eu ver, 1.500, 2.000 contratos, tá? Chutando por 2.030 contratos, vamos chutar redondo aqui, 2.000 contratos de agressão de compra, ok? Agressão compradora, contra
digamos aqui que no total de agressões de venda, 1.500 contratos de agressão de venda. 1.500 contratos de agressão de venda. Neste exemplo, 1.500 contratos de agressão de venda. Neste exemplo, aí o preço ele realmente saiu do patamar do nível 1 e conseguiu deslocar para o nível 8. O desbalanceamento de delta, essa diferença de 500 contratos compradores, conseguiu consumir as ordens passivas que estavam apregoadas aqui. Né? Aí o que eu quero que você entenda, o vendedor bate 100 contratos aqui e consome essa liquidez. Aí ele bate mais 50 contratos aqui e ele consome essa liquidez que está aqui. Ele bate mais 150 contratos, ele consome essa liquidez. E esse desbalancear, aí essa diferença entre as agressões de compra e de venda dos níveis de preço vai conseguindo consumir a liquidez cada vez a níveis mais altos, fazendo com que o preço suba. E aí esse desbalanceamento efetivamente atende à relação esforço versus resultado. O que é o esforço? É o próprio desbalanceamento. É a própria diferença entre compra e venda. O esforço do comprador foi maior. E ele gerou um resultado proativo, que é o próprio deslocamento de preço. Essa diferença de desbalanceamento promoveu o deslocamento real de preço do nível 1 para o nível 2. O preço realmente subiu. E aqui é o que acontece 90% das vezes. Agora entenda o seguinte, imagine você um cenário contrário. Imagine você o cenário contrário. Você vai ter desbalanceamento dos vendedores muito insignificativos aqui. Por exemplo, você vai ter 10, 50, 50, 100, 200 de agressões de venda, por exemplo. Tudo bem? Legal? Aí você tem 50 e você tem 100. Estou fazendo um valor qualquer aqui de agressões de venda. E do outro lado, e o preço está aqui, ó. Vamos dizer que o preço está aqui, ó. O preço está aqui, ó. O preço está aqui. O preço está na casa, vamos fazer os números de volta. O preço está aqui, ó. Está em 1, 2, 3. O preço está em 4, 5, 6, 7, 8. A abertura do preço começa aqui. E de repente você começa a ver agressões de compra acima do nível de preço assustadoramente maiores. Você começa a ver agressões de compra aqui em patamares de 500, de 700, de 1.000, de 300, coisa assim de 2, 3 vezes superior à agressão de venda. Só que chega de repente neste patamar aqui, ó, chega de repente nesse patamar de preço, aí o comprador agride mais. Ele agride 300, depois ele agride mais 100, ele agride mais 200, ele começa a agredir. O delta ele é comprador, o desbalanceamento ele é comprador, só que ele não consegue jogar o preço a níveis mais altos. Pelo contrário, por mais que ele agrida mais, o preço começa a cair. O preço começa a cair. Aí que tem a dúvida dos iniciantes. Oliver, eu não estou entendendo. Se ele está agredindo mais, como é que o preço cai? Está muito claro nesse teu exemplo que o delta resultante, o desbalanceamento, ele é extremamente comprador. Esse preço não deveria subir? Pois é, deveria. Mas algo está errado aqui. Alguma coisa está anulando a força compradora. Alguma coisa está tornando inefetiva esse desbalanceamento. E o que é esta coisa? Por mais que o vendedor esteja... O que desloca preço é o consumo de liquidez. Por mais que delta resultante seja comprador, ele não consegue consumir a liquidez do book, pois o comprador agride mais, o comprador agride forte, e o vendedor, de maneira passiva, ele fornece liquidez. O comprador agride 300, ele fala, tá aqui 300 lotes para você, pode consumir. Aí, ele sobe um pouquinho mais, ele agride 500, né? Sobe um pouquinho mais, aí o cara fala, tá aqui a liquidez, pode consumir, eu forneço 500 lotes. Porque se ele está comprando 500, ele está comprando para alguém que vende para ele de maneira passiva. Tudo bem? E assim vai acontecendo. Aí o preço começa, naquele exemplo que eu falei, ele abriu aqui no 4, ele começa a agredir 500, 1.000, 3.000 contratos. Aí o comprador, o vendedor de maneira passiva fornece liquidez para ele. Você agrediu 500? Tá aqui os meus 500. O preço ainda assim subiu. Você agrediu 1.000?
tá mais 1.000 contratos de maneira passiva. Porque se ele agrediu, se ele comprou de alguém que vendeu para ele. Você agrediu 3.000, tá aqui 4.000 contratos para você agredir neste nível de preço. Na casa dos 4 ao 7, por exemplo. No 7 aqui, você pode agredir 3.000 contratos, mas tem 4.000. E daí o comprador, ele não se satisfaz. Aí você tem 4.000, mas eu quero comprar mais, pode vender para mim. Aí o comprador vem aqui e ele agride mais 1.000 para consumir esses 1.000 contratos restantes que tem aqui. E o vendedor fala, você quer comprar? Desse nível de preço você não vai passar, eu vendo mais para você. O vendedor renova a liquidez nesse nível de preço e fornece mais 3.000 contratos para ele. Então você perceba que por mais que ele tenha agredido 1.000, depois mais 1.000, 3.000, depois mais 1.000, 4.000 contratos, o vendedor renovou a liquidez, as ordens passivas, a escora pendurada no book, e por mais que o delta resultante seja estritamente superior às agressões de venda que estão aqui nesses níveis de preço, ele não consegue passar desses patamares. E de repente, a pressão compradora, ele agride, e o vendedor vai calçando por cima. Ele vai renovando o lote, ele vai renovando a escora, ele vai fornecendo liquidez, ele vai anulando esse desbalanceamento de delta. E a pequena agressão, só que aí o vendedor, aí o que o comprador faz? O comprador compra, só que o comprador, na contraparte, ele não calça, ele não renova lote para o vendedor. E o vendedor, mesmo agredindo menos, ele consegue consumir a baixa liquidez do book comprador que está do lado. Lembra que aqui é o book comprador contra as agressões de venda? Olha a sacada do mercado. Isso chama-se absorção. Há um grande desbalanceamento entre oferta e demanda. Esse desbalanceamento ele é estritamente comprador. O delta ele é muito forte comprador. Só que quanto mais o comprador agride, mais o vendedor de maneira passiva vai renovando o lote de maneira passiva, calçando, anulando as agressões de compra. E o comprador ele não renova lote de maneira passiva para o vendedor do outro lado. Ele só trabalha em umas pontas. Ele agride, mas ele não calça o preço. Ele deixa um vazio de liquidez aqui atrás dos níveis de preço onde ele está agredindo. E essa agressão compradora ela é anulada pelos vendedores, pela liquidez dos vendedores, e a pequena agressão de venda consegue consumir esses níveis de preço, pois não há liquidez compradora deste lado do buquê. Você entende? E daí, às vezes, as pessoas não entendem. Vê um delta extremamente comprador e o preço cai. Cai por isso, porque toda essa agressão, todo esse desbalanceamento comprador está sendo anulado pelas ordens passivas que estão sendo renovadas em vários níveis de preço, anulando o desbalanceamento comprador. E o comprador, ele só está agredindo, ele não está renovando, calçando o preço a níveis mais altos com liquidez. O book do lado dele está vazio, ele tem uma fraqueza de liquidez. E o vendedor, mesmo com ordens agressivas menores, ele consegue consumir essa fraqueza de liquidez a níveis de preço, e o preço cai com uma agressão vendedora significativamente menor. Você entendeu essa conceituação? Isso é o consumo de liquidez. Então você percebe que efetivamente, no final das contas, o que desloca preço é o consumo de liquidez e não é o próprio saldo delta de agressão. Na maioria das vezes, como eu falei, mais de 90% das vezes, esse saldo delta de agressão vai promover o real deslocamento de preço sim. A maioria, esmagadora das vezes, vai conseguir. Mas, eventualmente, isso não vai acontecer. E quando isso não acontece, nós estamos diante de uma absorção. As ordens agressivas do comprador ou vendedor mais forte, ou seja, o delta resultante, ele não se materializa em resultado. A relação esforço versus resultado não é proativa, foge da regra dos 90% a 95% e o preço vai contra este movimento, mesmo ele sendo declaradamente comprador ou vendedor. Legal? Vocês entenderam isso? Muito objetiva esta avaliação. Eu vou continuar numa próxima aula falando do gráfico delta. Eu precisei fazer esta comparação para você entender o que é delta e o que é o próprio deslocamento de preço, que é o consumo de liquidez.
Uma vez que você entende isso, você está preparado para entender o que é o gráfico delta e entender as suas vantagens, ao meu ver, que são muito superiores em relação a vários outros gráficos que nós temos no mercado por aí. Ok? Sucesso, deixe seu joinha, se inscreva no canal, tá? Essa série terá uma série de 3 vídeos. Eu vou fazer um vídeo aqui gratuito para a galera do YouTube e o resto dessa série será exclusivamente para membros da sala EAD. Então, se você quer conhecer as vantagens de gráfico delta, se você gostou da didática, você gostou da explanação, se vincule à sala EAD, que é a nossa faculdade, a grande faculdade do trader, onde vai ter tudo o que você precisa lá, a preços ridiculamente baratos, que são R$ 79,90 por mês. E eu vou mostrar isso na prática para você, não vou ficar na teoria. Eu vou mostrar na prática para você como você pode se beneficiar desse estilo gráfico. Aí, Oliver, você falou que a maioria das plataformas brasileiras não tem esse gráfico, mas existem no Brasil já plataforma que você pode usar que tem esse gráfico. E eu vou mostrar para você lá na sala EAD. Se inscreva no canal, deixe o joinha, grande abraço e até a próxima.